Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da FAME, Formação Avançada Materno-Infantil. Aqui no canal da FAME vocês conseguem sentir uma palhinha do que é fazer parte da nossa Formação Avançada Materno-Infantil, que é uma formação voltada para nutricionistas e estudantes de nutrição que desejam seguir carreira aí na nutrição materno-infantil. Então, dentro da nossa formação, vocês irão encontrar vários conteúdos referentes a gestantes, lactantes, introdução alimentar e crianças acima de 2 anos. E hoje eu vou trazer para vocês um tópico bem importante de vocês investigarem na anamnese do paciente de vocês que possui seletividade alimentar ou dificuldade alimentar, para que vocês possam investigar melhor qual é o nível, qual é o tamanho da rigidez dessa criança frente a esses alimentos, frente à alimentação. É muito comum nós vermos profissionais que atendem crianças com seletividade alimentar que até buscam entender quais são os alimentos que a criança come, quais são os alimentos que a criança come e parou de comer, quais são os alimentos que a criança não come de jeito nenhum. E é muito importante que isso aconteça. Entretanto, existe uma coisa que eu vejo que falta na anamnese de muitos profissionais que atendem esse público, que é investigar um pouco mais a fundo, entender um pouco mais se além de uma seletividade a gente tem uma rigidez importante. Por que é importante a gente saber disso, gente? Porque o profissional que for trabalhar terapia alimentar com essa criança, ele vai precisar entender qual é o nível de rigidez dessa criança para poder desenhar melhor, estruturar melhor o planejamento terapêutico. E quais são essas perguntas? É identificar se as crianças selecionam alimentos através de determinadas situações. Por exemplo, você precisa investigar se a criança seleciona alimentos por marca, ou seja, não basta só a gente saber que a criança só come biscoito, de biscoito ela só come o biscoito maisena. A gente precisa entender se ela come o biscoito maisena de todas as marcas ou se é só da marca tal. Isso faz toda a diferença. A gente precisa entender se a criança toma o achocolatado só se tiver naquela embalagem daquele achocolatado específico, ou ela aceita se a gente colocar no copo, ou ela aceita se for de uma outra marca que não seja aquela. A gente precisa entender isso. Temperatura. Essa criança tem uma temperatura que seja mais confortável, ou seja, se a comida estiver morna e do nada ela encontrar um grãozinho gelado, ela tolera isso? Coloração. Essa criança seleciona alimentos por cor e muitas vezes a gente vai precisar fazer ali todo o documento para entender tudo que essa criança consome, porque muitas vezes nem a própria família tem essa percepção de que há um padrão de cor na alimentação dessa criança. Então é importante a gente entender se essa criança tem um padrão de cor na alimentação dela ou não. Por quê, gente? Se a gente vai trabalhar com uma aproximação de alimentos, às vezes vai ser mais interessante a gente já começar com alimentos de uma cor, né? Que sejam alimentos que a gente quer trabalhar, porém de uma cor que a criança já tem uma maior aceitabilidade. A mesma coisa ali a questão da embalagem, né? Se a criança só aceita nessa embalagem, será que eu trazer uma outra embalagem para ela, ou pior, eu já trazer um leite com cacau para uma criança, será que é o adequado? Será que a primeira coisa que eu preciso fazer com essa criança não seria diluir essa rigidez que ela tem de só consumir naquela determinada embalagem e começar pelo menos a flexibilizar a embalagem? Então, por exemplo, tirar o que tá dentro, o conteúdo de dentro dessa embalagem, o achocolatado, e colocar num copo, para primeiro ela aceitar nesse copo. Depois que ela aceita nesse copo, aí a gente consegue ampliar um pouco mais o repertório. Então, isso é muito importante a gente avaliar. Outro ponto, essa criança seleciona alimentos por textura? Ela tem alguma textura conforto para ela? Eu sabendo que essa criança prefere uma textura crocante, é lógico que eu vou utilizar isso a meu favor, né, gente? Para trazer esse aspecto de crocância em alimentos que talvez não seriam tão bem aceitos.
logicamente a gente vai trazer uma outra experiência sensorial para essa criança, que ela vai poder enxergar e sentir esse alimento de outra forma. Essa criança só consome os alimentos em um único utensílio, em um único prato, em um único copo. Temos um trabalho pela frente, a gente vai precisar diluir essa rigidez. Então, saber sobre isso é muito importante, gente, porque às vezes antes da gente trabalhar a comida propriamente dita, a gente vai ter que trazer coisas que essa criança gosta, mas diluir todos esses comportamentos rígidos que essa criança tem para que a gente consiga ampliar. E se a criança amanhã depois esqueceu de levar esse utensílio, a criança não come nem o que ela costuma comer. Então isso é muito importante a gente saber, a gente se atentar quando a gente está atendendo crianças com dificuldade alimentar, que geralmente costumam ser crianças com uma maior rigidez comportamental. Eu já atendi uma criança que só aceitava uma preparação específica feita somente na air fryer. Então, para essa família era uma dor muito grande, né? Era uma criança com TEA, nível 2, era uma criança que até então, né, chegou para mim sendo uma criança não verbal, ao longo do tempo foi respondendo muito bem na fono e foi passando a se comunicar muito bem. Entretanto, era uma criança que tinha um repertório alimentar muito restrito, muito restrito. Ela comia 3 alimentos no total e um deles era essa preparação com um alimento, né, com um vegetal específico, e esse vegetal precisava ser assado na air fryer. Se esse vegetal fosse assado no forno, a criança não conseguia aceitar. Se esse vegetal fosse cortado de uma forma diferente, mesmo que feito na air fryer, ele também não conseguia aceitar. Coisas comuns que famílias fazem, essa família não conseguia fazer, como por exemplo viajar. A família só conseguia viajar se eles conseguissem levar a air fryer. Então, logicamente, lugares, né, que eles precisassem ir de avião, se não tivesse air fryer lá no Airbnb que eles fossem ficar, eles não conseguiam ir. Se eles fossem viajar de carro, eles levavam a air fryer, né? Então, antes de eu querer ampliar o repertório dessa criança, eu precisava, logicamente, reduzir essa rigidez que ele tinha para aceitar esse alimento, né, feito de outras formas, para que a gente pudesse, né, dar um pouco mais aí de qualidade de vida, tanto para a criança que sofre com isso, mesmo sem saber ela sofre, e para a família também, para depois a gente ir, né, escalando aí esse alimento para outros alimentos, que a gente consiga fazer isso. Me conta, você também já trabalhava assim? Tem algum outro item que você acha que é imprescindível na anamnese de paciente infantil com seletividade alimentar? Na formação avançada materno-infantil, você tem acesso à minha aula completa de anamnese de consulta infantil. Na aula de anamnese do módulo de nutrição infantil lá da FAME, você vai aprender tudo o que você precisa para montar a sua anamnese de atendimento nutricional infantil, incluindo de crianças com seletividade alimentar e autismo. Lembrando que dentro da FAME você encontra conteúdos sérios e respaldados em ciência. Então, se você quer montar uma anamnese bem completinha, clica aqui na nossa descrição e vem com a gente fazer parte da FAME.